Bom, gente, estamos aqui nesse lugar feio pra caramba para falar sobre um conceito de empresas que a gente está construindo, uma ideia que surgiu há alguns anos, talvez uns 2, 3 anos, 2, 3 anos e que foi evoluindo de literalmente ideias, elas já estão virando realidade. E aí até por uma surpresa nossa, né, André? O André mora aqui perto e falou, vamos lá numa vinícola que eu sei que é, acho que a vinícola mais bonita que eu conheço aqui da região, né? Com certeza, é fenomenal aqui. E aí a gente chegou e eles nos ofereceram aqui até um vinho. Então, gente, eu prometo que a gente não bebeu ainda, a gente não tocou nas taças, então nós estamos absolutamente sóbrios, mas já estamos fazendo aqui um agrado para K1, que é a vinícola que nós estamos aqui hoje. Mas, André, vamos lá, cara, a gente vai fazer um vídeo aqui num bate-papo para a gente falar com o pessoal e entender. Tem muitos brasileiros querendo empreender aqui na Austrália. Certo? Tem muitos brasileiros querendo melhorar de vida, vieram para a Austrália ou buscam vir para a Austrália para alcançar isso, e muitas pessoas também querem investir. Na sua experiência de 20 plus anos aqui na Austrália, como é que surgiram essas ideias que começou com uma empresa de financiamento e hoje já temos aí um grupo de empresas? Vamos bater um papo sobre isso, cara. Não, tranquilo. Quando eu comecei a empresa de financiamento em 2011, eu não sabia das dificuldades que os investidores teriam, né, em continuar crescendo quando a gente fala de investimento imobiliário. E aos poucos, né, durante os vários anos e as várias entrevistas que a gente foi fazendo com as pessoas e com os clientes ao longo dos anos, a gente foi notando que existiam 4 pontos principais que as pessoas normalmente travavam. Né? Então, quais eram esses 4 pontos? O primeiro, né, acesso ao dinheiro, acesso ao crédito, que era o financiamento, e era um problema que eu já tinha as ferramentas, já tinha licença para poder resolver. O segundo ponto eram as estruturas. Né? Então, se a pessoa queria investir em imóveis, potencialmente ela seria limitada ou estaria investindo com a estrutura incorreta. Estrutura se diz comprar no nome dela, comprar no nome de uma trust, usar o superannuation, esse tipo de coisa. Beleza. Exatamente. Então, e aí a partir desse princípio, a gente começou a pensar que a gente precisaria de montar uma empresa de contabilidade também. Existem poucos contadores, né, e são raríssimos contadores que têm tanto conhecimento né, da questão da contabilidade e também tem uma mentalidade de investidor. Uma mentalidade de investidor e conhece a questão do financiamento. Perfeito. Né, como que você junta esses dois pontos. Então existiam vários clientes que tinham o potencial, mas aquele potencial ele nunca tornava uma realidade porque o financeiro, né, a questão da finança com a contabilidade não conversavam. Então existia uma estratégia fiscal interessante, né, uma estratégia de entender a questão do tax return, as deduções, etc. Mas isso aí impactava na capacidade do empréstimo. De empréstimo. Então, tentando trazer assim num ponto menos técnico para a gente fazer essas traduções, assim. Imagina que você, como indivíduo, como pessoa física, você vai ter um limite de quanto o banco vai dizer, cara, eu não posso mais emprestar para essa pessoa. Claro, independente do quanto você está ganhando, vai ter um limite que vai ser mais próximo, vai ter um limite que vai ser menor. Se você está pensando em outras estruturas, com o auxílio de um contador para te explicar como é que isso funciona, é muito melhor. Assim como você tem um contador que às vezes está só pensando naqueles detalhezinhos, que quer fazer uma deduçãozinha, cara, um pensamento pequeno, e não está pensando no que você quer atingir maior, os seus objetivos, quero comprar imóveis, quero investir em outras coisas, começa a bloquear. E aí as pessoas vinham para você para pegar mais um financiamento e elas talvez não conseguiam porque estavam usando a estrutura incorreta. É isso? Com certeza, né? Então as pessoas focam muito na questão do imóvel, né? Eu quero comprar minha casa, eu quero comprar o primeiro investimento ou o segundo investimento, mas raramente pensam nos impactos de cada decisão, né? Então com o contador a gente vai ter a possibilidade de estruturar todos os financiamentos da forma correta, não só para aquele momento, né, para potencialmente um momento futuro também, porque né, a gente está falando a mesma língua. Exato. Né? Então essa foi uma das grandes deficiências que a gente viu no início. Né? Claro que existem desafios, né, da gente colocar essas empresas em jogo e fazer com que essas pessoas se comuniquem, e todas falando exatamente a mesma língua, mas é um passo importantíssimo, né? E foi um dos grandes motivos que a gente começou a montar o que a gente chama hoje de Fidelis Group. Então, que vem da origem da Fidelis Financial Solutions, que é a empresa de financiamento que o André já tem desde 2011, e
como que a gente foi encaixando. Então pensa nessa associação de unir forças para ajudar mais pessoas e ajudar elas de uma melhor maneira. É essa sincronia das empresas que a gente vê que isso não existia no mercado, né? Então, e hoje não existe. Então a gente, né? Só realmente a gente está trazendo essa solução. Só que aí a gente começou a pensar, tá bom, o que mais que a gente pode ver? Então a gente trouxe a minha bagagem, trouxe a bagagem do André, essa parte de contabilidade, e a gente falou, ok, mas o processo não termina aqui, gente. Então eu estou falando de uma coisa que é para você pensar fora da sua zona de conforto, fora da sua caixinha e pensa como cliente, como é que a gente pode ajudar mais ainda os clientes. E aí veio a ideia, por exemplo, de Property Buyers, que é de encontrar as propriedades. E agora, antes de você responder, André, eu quero trazer o seguinte. Eu, em 2014, quando cheguei, comecei a estudar, comecei a ir em seminários de real estate, que eu já tinha investido no Brasil com 20 e pouquinhos anos, tinha lá o Minha Casa Minha Dívida, né? Tinha feito lá o imóvel, fiz consórcio, tipo assim, cara, fiz um monte de coisa errada e coisas certas, beleza. Quando eu cheguei aqui, eu vi que o jogo era diferente. Da sua motivação para querer ter essa ideia de uma empresa de buyers agents, que são as pessoas que vão encontrar o melhor imóvel para as pessoas, seja para morar ou para investir, uma coisa você me falou uma vez que foi muito importante, que muitas pessoas erram feio na compra do seu primeiro imóvel, e isso impacta muito no curto, médio e longo prazo dessas pessoas. Conta um pouquinho pra gente dessa sua motivação como amigo que você vê das pessoas e diz assim, caramba, cara, por que você fez isso? Tipo assim, não, cara, por que você fez isso? O grande erro que as pessoas cometem, principalmente quando começam, né, essa questão do investimento, eu vou tratar a casa própria também como investimento nesse contexto, elas tomam a decisão muito pela emoção e são pouco estratégicas, né? E a gente sabe que a casa própria normalmente é o começo dessa trajetória de investimento, né? E especificamente aqui na Austrália. Então, se você erra na primeira compra, naturalmente esse erro ele vai impactar nas compras futuras, né? Então, a gente vendo isso acontecer, né, dia após dia, com clientes, né, com pessoas em geral mesmo que estão, né, começando, às vezes nem tendo, né, essa visão inicial de que podem se tornar investidores, a gente falou o seguinte, pô, beleza, se essas pessoas começarem com o pé direito, como a gente diz, né, começarem da forma correta, quais são as chances que elas vão ter de crescer esse portfólio, ou pelo menos de criar opções adicionais que elas não estão vendo, né? E aí veio o conceito da Fidelis Property Buyers. Perfeito. Né? Como que a gente consegue ter o financiamento correto, comprar o imóvel correto e ter a estrutura fiscal correta para aquilo acontecer de uma forma mais tranquila, mais certa e com o mínimo de risco também. Então a gente pensou numa estratégia, né? E fechar essas pessoas dentro de um conceito onde os profissionais estão falando a mesma língua, a gente conhece o cliente hoje, a gente sabe qual que é, ele quer. o que ele quer lá na frente e a gente consegue fechar isso tudo dentro de um ciclo que vai dar resultado. Sim, com certeza. E é legal porque a gente, com esse conceito, né, e para deixar claro, nós somos sócios, tirando a empresa de financiamento, nós somos sócios direto ou indiretamente nas outras empresas do grupo. E tem mais, tá, gente? Não terminou por aqui, tem mais empresas para vocês entenderem onde é que a gente foi chegando. Mas olha que legal. E aí, tem muita gente que pode estar se perguntando assim, poxa, mas eu já comprei meu primeiro imóvel, será que eu fiz uma boa opção, será que eu não fiz? Tudo a gente vai buscar para encontrar uma solução. Então, não é porque você comprou um primeiro imóvel que talvez não foi o melhor, beleza, senta, vamos conversar. Vamos falar como é que você pode utilizar, isso aqui é um assunto para outro vídeo, mas a equity, como é que você pode usar o equity do seu primeiro imóvel, do seu segundo imóvel. Tem muitas pessoas brasileiras que vocês nem imaginam, que estão aí com 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 imóveis, que você nem imagina. Como é que essas pessoas fizeram? Elas seguiram esse caminho. Então os clientes do André aqui, toda hora ele está falando, poxa, que legal ver pessoas mais comprando. Obviamente ele não passa quem são os clientes, né? Mas ele fala, poxa, tem mais brasileiros conquistando, comprando mais imóveis, abrindo empresas. Porque daí vem a contabilidade de novo, né? Você cresce a sua empresa, você cresce o seu business. O seu business está na estrutura correta? Você está lá, talvez, com uma estrutura que você está pagando muito imposto que você não precisava estar pagando.
Só que se você reduz o seu imposto, você está faturando mais. Talvez a sua empresa pode ser utilizada para comprar o quê? Um imóvel. Ou para você atingir um outro objetivo que você tenha. Pode ser qualquer tipo de investimento. Como é que você faz isso? Como é que você conecta uma empresa na outra? E aí você começa a ver que a roda começa a girar. O negócio começa a funcionar. Então, voltando para o erro do primeiro imóvel, como que a pessoa pode, do primeiro imóvel, ela ir para o segundo, ela ir para o terceiro, ela ir para o quarto? E hoje a gente falou isso hoje de manhã. Cara, os australianos estão fazendo isso há muito tempo, há décadas. Por que os caras são tão apaixonados por esse mercado imobiliário? Porque o negócio funciona. Dá resultado. Dá resultado. Tem risco? Sempre tem risco. Tem problemas? Sempre vai ter problemas. Ah, mas eu gosto disso, daquilo. Gente, tá tudo certo. Ninguém tá aqui para dizer que isso é a única verdade. Pelo contrário. Aqui é para abrir a cabeça das pessoas com um mar de possibilidades que existe. E aí, beleza, a gente está ajudando as pessoas com o melhor financiamento, para encontrar a propriedade certa, com os valores certos, com os critérios corretos, que a gente sabe que isso vai dar resultado para as pessoas, ou vai ter uma maior chance de dar resultado para elas também. Estão usando a estrutura correta, e a gente encontrou um outro ponto que estava faltando. A pessoa comprou o imóvel, ou tem o seu business, ou já tem os seus assets, né? O que ela está precisando? Bom, eu vou dar a resposta direta, depois vou explicar o conceito de como que isso todo se interliga, né? A gente montou a Fidelis Insurance. Empresa de seguros, né? Empresa de seguros. Então, vamos pensar o seguinte, o cara comprou o imóvel correto com o financiamento errado. Ele vai chegar em um limite. Ele comprou o imóvel correto, com o financiamento correto e com a estrutura contábil errada. Ele vai chegar num limite. Ele comprou o imóvel correto, com o financiamento correto, com a estrutura correta e se protegeu, né? Que é o ciclo que a gente fala, muito provavelmente a chance, né, de se dar bem financeiramente é maior. Muito maior. É muito maior. Porque a proteção que as pessoas, elas acabam não pensando nisso, né? A gente sempre acha que, né, que as coisas vão dar certo, né? E até um dos... do jeito australiano, né? She'll be right, mate. She'll be right. Então, e na verdade a gente tem que começar a se planejar, não só, né, para as coisas que derem certo, mas para as coisas que potencialmente podem dar errado também. Então, a questão da empresa de seguro, né, ela fecha esse ciclo e te bota num espaço onde você consegue ter uma estrutura correta contábil, consegue ter uma estrutura de financiamento correta e, ao mesmo tempo, vai estar selecionando o imóvel correto. Beleza. Vamos proteger tudo isso e ter certeza de que aonde dá para se proteger e aonde dá para diminuir todos os riscos, a gente ticou todos esses boxes. A gente foi fazendo isso aí. Porque é interessante pensar que quando você compra uma propriedade de investimento, vamos dar um exemplo prático aqui, tá? Propriedade de investimentos. A pessoa precisa ter um seguro para aquela propriedade. Existe uma coisa que eu não sabia até pouco tempo, que era o Landlord Insurance. Isso é um exemplo. Então nós temos o seguro da casa, nós temos o seguro dos contents, ou seja, que são as coisas que estão dentro da casa, e os nossos sócios até falaram, gente, não pensem que o content é só a sua mesa, a sua TV. O exemplo perfeito. E se der um problema e a sua cozinha da casa deu um problema, pegou fogo, inundou, não interessa, você tem que refazer toda a sua cozinha. Quanto é que vai custar? Eu falei, caramba, cara, talvez a gente tenha que ajustar o nosso seguro da nossa casa, ou, né, o de content. Então esse é um exemplo. Pessoa que tem um business, que tem a sua empresa de cleaner, sua empresa de delivery, ela tem uma empresa uma frota de carros. Não interessa. Ela precisa de seguro. E se as coisas derem errado, né, o interessante disso tudo, né, ou as coisas para darem certo, é um contato, uma empresa, ou um grupo, né, de empresas que vão estar falando a mesma língua. E a gente pode conectar as pessoas para que tudo isso flua do jeito mais simples possível. E natural possível, porque esse é o grande conceito. Como que no final das contas a gente viu, porque de novo vem a sua experiência, vem do que a gente escuta, do que eu escuto das pessoas falando, dos nossos sócios na empresa de insurance, da Marília com a parte de property buyers. A gente começa a encontrar que os problemas que os clientes traziam para eles e para nós eram os mesmos. As pessoas reclamavam das mesmas coisas para profissionais diferentes. E a gente falou, cara, se a gente coloca todo mundo junto para conversar, é muito mais fácil. Imagina para você como cliente. Isso eu estava imaginando agora. Estava pensando exatamente a mesma coisa. Então pode falar, pode explicar para ver que... Tá. Então vamos pensar o seguinte. Você como cliente agora, tá?
Você quer falar sobre a sua contabilidade com uma empresa, vou chamar aqui de empresa X. Certo. Tá? Então o Raul, vamos dizer que é o Raul. O Raul quer abrir a empresa X. Tá, então o Raul quer abrir a empresa X. Mas ao mesmo tempo, o Raul quer investir em propriedade e ele quer ter acesso ao crédito. Beleza. Ele precisa também falar com o André, Mortgage Broker. Beleza? Okay. Só que a empresa X que o Raul está querendo falar, né, que é a contabilidade, não conversa com a empresa do André. Então você fica fazendo esse meio de campo e acaba que as informações elas ficam cruzadas. Porque é eu, como cliente das duas empresas, meio que jogando uma informação que às vezes pode vir meio quebrada, não vem correta, e eu posso estar passando informação errada de uma empresa para outra. Diferentes pontos de vista, estruturas erradas. Falta de conhecimento dos profissionais. Falta de conhecimento dos profissionais. Então isso tudo vai estar impactando no resultado que você, como cliente, vai ter. Então isso foi se repetindo. Então nós estamos falando de um histórico aqui desde 2011, ouvindo exatamente a mesma história. Né? Igualzinho, né? Igualzinho. Ano vai, ano vem, mesmo problema. Raul, vou dar outro exemplo aqui para você. Tá? Manda. Vamos pensar que o cliente ele quer construir um portfólio de propriedades. Beleza. Tá? Então, vamos usar esse como exemplo. Que, por sinal, uma das perguntas que eu mais tenho recebido, assim, disparado quero comprar não somente um imóvel, mais de um. Então, se você tem esse interesse, preste atenção nesse conceito. E aí, o cliente chega e fala assim, pô, mas eu vou no mercado, eu vou comprar meu próprio imóvel. Né? E a gente sabe que a maioria das pessoas que não trabalham na indústria ou que não tem essa exposição, né, ao mercado, elas têm a chance muito menor de acertar, né, qual o tipo de imóvel, a localização, as características. Preço, tudo. Que é o preço, tudo que vai facilitar a compra dos imóveis seguintes. Né? Perfeito. Então, o que a gente pensou? Né? Como que a gente faz para eliminar esse problema? Eu não estou dizendo agora evitar esse problema, falando assim, eliminar. Falar assim, ok, isso aqui não existe mais na vida desse nosso cliente. Perfeito. E é onde a gente engajou, né, o Buyer's Agents. Certo. De novo, qual o trabalho do Buyer's Agents? É entender o perfil do cliente, então vai passar esse brief, né, do que está sendo procurado, e a gente sempre com a cabeça de investidor, já pensando 3, 4, 5, 10 passos à frente, montando essa base para que as pessoas consigam ter mais opções dentro daquilo que elas querem fazer na vida financeira. Perfeito. E aí que é legal entender que você tem um Buyer's Agent falando a mesma língua do Mortgage Broker, porque senão chega o quê? Vai chegar alguém, um profissional, ou você mesmo sozinho, e that's okay, que você pensa, eu vou comprar nessa localidade porque eu vi um reel no Instagram que alguém falou que lá tá bombando. Cara, eu sempre brinco, né? Quando chegou nas redes sociais, cara, existe uma chance disso já ter, alguma coisa já ter acontecido por ali. Será que já não passou? Porque se virou notícia, isso pode ter acontecido. Beleza. Então você tem um Buyer's Agent que está alinhado com o seu Mortgage Broker, que vai achar o melhor financiamento, com as melhores opções para vocês, de acordo com o que o cliente tiver conversado com a empresa de Property Buyers. Então, você coloca isso. Aí, essa pessoa já entendeu o conceito, o cliente, né, já entendeu o conceito, já pensou na estratégia, já entendeu, ok, agora qual é a estrutura fiscal que eu vou utilizar? Aí você pode ver, você vai precisar abrir uma outra estrutura, você vai comprar no seu nome, vai comprar no nome do seu partner ou da sua partner, você vai abrir uma trust, você vai comprar usando o seu superannuation, que é outro ponto que, cara, praticamente ninguém fala sobre esse assunto porque não tem domínio sobre esse assunto, não tem experiência. Então, começa a conectar uma coisa na outra e você vai vendo que, no final das contas, pro cliente, fica muito mais fácil. Porque ele tem que se preocupar com muito menos coisas, né? Muito menos. Outro ponto importante, né, é saber que vocês vão estar lidando com profissionais que são investidores, entendeu? Esse é um ponto diferencial muito grande, né? Porque muitas vezes, né, isso acontece com bastante frequência, a gente está conversando com profissionais que não estão investindo, não estão buscando investir e querem te passar ou falar sobre investimento. Então isso não é algo que a gente recomenda, né? Então todas as pessoas que estão envolvidas no grupo estão nesse processo de investimento. Elas estão no game, skin in the game. Skin in the game. Então é exatamente isso. Porque a gente realmente percebeu que, a gente conversou muito para saber assim, cara, o que a gente tá fazendo? Cara, onde é que... E vai de uma ideia. E eu lembro que a ideia da empresa de insurance, eu lembro exatamente onde eu estava. No final de tarde, era depois de 5h30 da tarde, eu estava caminhando no telefone com o André. E a Marília sempre diz, né? Quando eu te vejo saindo de casa, porque eu gosto de conversar no telefone
caminhando, ela falou, lá vem alguma coisa, né? E falando com o André, aí o André falou assim, cara, might be a stretch. I hope I'm not jumping the gun. Tipo, eu espero que eu não esteja me precipitando. Mas em empresa de seguros, eu falei, cara, eu tava pensando nesse negócio, tipo assim, vamos lá. Aí começa, vamos encontrar as pessoas certas, com experiência, com os valores pessoais alinhados, corretos, para a gente poder fazer isso acontecer. Porque o carinho e o cuidado, não somente com a comunidade brasileira, mas também com o que a gente acredita, com a nossa filosofia e onde nós acreditamos de coração, assim, corpo e alma, de que a comunidade brasileira, seja imigrante, seja as pessoas que nasceram aqui, ela pode fazer muito mais. Mas falta conhecimento e faltam as pessoas certas para ajudar. Então, uma coisa que a gente sempre bate, né? Ninguém é dono da verdade. Então, a gente traz conceitos para a pessoa entender, para ela estudar, para ela começar a ver o mundo com outros olhos. E isso a gente pode estar falando de imposto, a gente pode estar falando da pessoa querer crescer mais ainda o business dela e não ter medo de pagar imposto, porque se ela faturou mais, poxa, no ano seguinte ela pode pegar um financiamento melhor, ela tem uma outra oportunidade, ela pode começar a continuar investindo. Olha... O conceito que a gente visualiza, né, e pode ser que não aplique para todas as pessoas, é de ter alguém ou várias pessoas com um nível de experiência um pouco maior de onde vocês estão e que estejam dispostas a contribuir com o seu processo, o seu progresso, né? Então, vamos chamar aqui os mentores, talvez, empresas que estão dispostas a colaborar com o seu crescimento profissional, né? E de investimento, claro. Porque a gente vê que isso acontece, a gente entende que esse conceito é um conceito novo no sentido de aplicabilidade, porque ele é difícil de fazer acontecer, a gente tem esses desafios como qualquer empresa por si só teria. Agora, num grupo a gente fazer essas conexões, mas a vontade de realmente trazer esse formato de empresas para auxiliar o cliente é algo que você não vê por aí. E você não vê porque ele é difícil. Ele é difícil. É difícil e porque as pessoas não encontram outras pessoas que estejam pensando sempre primeiro no cliente. Isso é fundamental. Porque a gente vê muitas informações cruzadas, distorcidas, de pessoas colocando, às vezes, o interesse da sua empresa primeiro e não do cliente. E aí começa a haver uma briga. Agora, quando você está com empresas que estão falando a mesma língua, não tem porquê, porque o negócio é o cliente estar bem, na melhor posição possível. Então, a gente fala, né? Eu não me preocupo em estar certo, eu me preocupo em fazer a coisa certa. Qual é o certo para aquele cliente, para aquela situação e para aqueles objetivos. Então, esse é o DNA do que a gente faz. É o DNA, né? Então não é a conversa do churrasco, o especialista do churrasco, né? Que o especialista do churrasco ele tem de vários setores, tem de visto, tem de investimento, é criptomoeda, os caras são o bicho em tudo, né? Não, cara, a gente realmente tira o chapéu do ego, tira o chapéu da pessoa que não importa quantos resultados você já teve, eu tive, cara, tira esse chapéu e a gente coloca lá, cara, qual é a melhor coisa para o nosso cliente. Esse é o conceito, né? O Fidelis Group começou com esse ideal. E todos os dias quando a gente acorda tentando fazer, né, essa shopping, como a gente pode dizer aqui, ajustando essas arestas para que as pessoas que estão, né, envolvidas com a gente tenham resultados ainda melhores. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, dessa conversa aqui com a gente sobre o conceito do grupo, o que a gente está fazendo, como que você, no final das contas, pode se beneficiar disso. Todos os contatos das nossas empresas estarão aqui na descrição, como sempre, então em todos os vídeos você tem isso. Marque uma conversa, bate um papo com um dos nossos profissionais, o pessoal do nosso time, os nossos sócios, que são pessoas que estão engajadas em fazer isso acontecer. E aí, bom, estamos aqui nesse lugar. Bom, vamos fazer um brinde, né, cara? A gente ficou segurando meia hora aqui de vídeo, a gente não gravou. Gente, um prazer, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse conceito. Se precisar da nossa ajuda, já sabe onde encontrar. Valeu. Valeu. Um abraço. Vamos lá, né? Bora ver, né? Agora podemos, né?